Louis Leakey sent me to Gombe because he believed that an understanding of chimpanzees in the wild would help him to better guess how our Stone Age ancestors may have behaved. Durante a década de 60, a britânica Jane Goodall desenvolveu na Tanzânia um estudo com chimpanzés, visando inicialmente obter informações a respeito do passado evolutivo dos seres humanos. A pesquisadora passou meses tentando se aproximar dos animais e conseguiu desenvolver uma relação de confiança com os mesmos. A partir da convivência diária com os primatas, Jane pôde obter informações importantes acerca das estruturas sociais dos chimpanzés, seus comportamentos emocionais, hábitos alimentares e de caça e até uso de ferramentas. O estudo realizado por Jane está dentro da primatologia, área pertencente a um campo da ciência denominado de antropologia. A antropologia se propõe a estudar os seres humanos levando em consideração a interconexão de aspectos biológicos, sociais e culturais nos mais variados lugares ao longo do tempo, desde o passado até o presente, tentando entender a natureza humana. A antropologia se divide em diversas áreas. A antropologia física entende o ser humano como organismo biológico. A antropologia cultural estuda os padrões de comportamento, pensamentos e sentimentos. A antropologia linguística utiliza-se da linguagem para entender aspectos culturais e sociais dos povos, e a arqueologia, que estuda restos materiais e dados ambientais como ferramentas, cerâmicas, vegetais e restos humanos. Para formular hipóteses e teorias acerca dos fenômenos observados, a antropologia utiliza-se do método científico, provando o rigor científico existente mesmo nas ciências humanas. Para estudar os primatas, Jane precisou se inserir na comunidade dos animais, aprendendo hábitos, comportamentos e as formas de comunicação ali existentes. A descrição detalhada da cultura de um povo através do trabalho em campo caracteriza a etnografia, principal método de pesquisa utilizado na antropologia. Um pilar muito importante da etnografia é a observação participante, por meio do qual o pesquisador se envolve profundamente na cultura em estudo, residindo na comunidade, compartilhando da rotina, aprendendo a falar e se comportar de maneira adequada e vivenciando o hábito. A antropologia pode colaborar com áreas diversas do conhecimento, tendo muitas aplicações interdisciplinares. Ao estudar o funcionamento das sociedades, pode colaborar com a sociologia. Ao estudar como os fatores sociais podem afetar o desenvolvimento mental e a cognição, pode colaborar com a psicologia. Ao investigar culturas passadas, colabora com a história. Ao entender processos ligados à evolução humana e adaptação, colabora com a biologia. Ao investigar processos educativos diversos ao redor do mundo, colabora com a educação. Ao entender como diferentes povos interagem com seus ambientes, contribui com os estudos ambientais. E ao estudar como fatores sociais podem influenciar a saúde pública, colabora com a medicina. Por que chegamos à globalização? Quais são os elementos históricos do presente que permitem que a globalização se dê? Então a gente teria que pegar esses elementos históricos e da história contemporânea nossa e tentar outras formas de combinação. O estudo dos mais diversos povos do mundo em diferentes épocas fornece aos antropólogos uma ampla gama de informações acerca do comportamento humano, de modo que podem ser usadas para o entendimento e resolução de questões diversas da sociedade moderna, demonstrando a importância da antropologia na atualidade. Em um mundo globalizado como o de hoje, as relações entre os países tornam-se muito mais intensas. A forma como esse processo atinge as comunidades humanas não é homogênea. Em geral, nos países ricos, observa-se um grande avanço econômico e social, enquanto nos países em desenvolvimento, os impactos positivos são menos pronunciados e o desenrolar de conflitos étnicos e religiosos são observados. A antropologia pode ser uma ferramenta para minimizar os efeitos negativos atrelados a essa globalização, uma vez que é capaz de identificar as particularidades de cada povo, podendo ter um entendimento amplo da cultura e hábitos dos mesmos. Desse modo, alternativas e ações podem ser pensadas para a minimização dos efeitos negativos do mundo globalizado sobre determinados lugares. A antropologia também pode ser utilizada na resolução de questões ligadas à saúde pública. Na década de 80, a África do Sul enfrentava uma epidemia de AIDS.
a antropóloga Susana Leclerc, objetivando ajudar no controle da doença, resolveu entender aspectos culturais que faziam com que a AIDS se espalhasse pelo país. Ela observou que muitas pessoas buscavam o auxílio de curandeiros para tratar da doença. Os métodos empregados por estes eram diferentes daqueles observados na medicina tradicional e focavam principalmente na resolução dos sintomas, não da causa. Desse modo, Suzane demonstrou a importância de se pensar em estratégias que envolvessem esses agentes, de modo a respeitar a cultura local ao mesmo tempo que a saúde da população era preservada. Em alguns locais, os curandeiros receberam orientações acerca da transmissão da doença e desenvolveram técnicas para evitar o contágio entre os seus pacientes. Outras questões sociais complexas podem ser melhor entendidas por meio da antropologia, que fornece meios para contorná-la e até mesmo mitigá-las. Por exemplo, durante o século XVIII, diversos estudiosos europeus propuseram classificar os seres humanos em raças, levando em consideração as diferentes características físicas observadas entre as populações de várias regiões do mundo. Tal classificação, no entanto, foi usada para justificar a opressão de povos africanos e indígenas, uma vez que o fenótipo mais próximo do europeu era considerado superior, enquanto aqueles mais distantes eram considerados inferiores. Estudos antropológicos realizados ao longo do tempo contribuíram para derrubar essa ideia, provando que, do ponto de vista biológico, o conceito de raça pouco faz sentido, de modo que a variedade de características físicas nada mais é do que uma adaptação a diferentes condições ambientais, e que a variação genética entre raças é de apenas 7%, porcentagem menor do que aquela observada entre um mesmo grupo. Sendo assim, tais conclusões podem ser empregadas na desconstrução do preconceito racial observado nas sociedades modernas. Essa área também pode contribuir ainda para o gerenciamento e conservação de recursos, a partir do estudo de como sociedades tradicionais e passadas que habitam florestas se relacionaram com esses espaços, contribuindo para a elaboração de políticas de preservação. Sabe-se que o modelo atual de produção de alimentos, a monocultura, exige que grandes áreas de mata sejam derrubadas. No Brasil, a floresta amazônica é bastante afetada por essa questão. Através de estudos antropológicos, pesquisadores demonstraram que alguns povos que habitaram a floresta no passado possuíam sistemas complexos de cultivo de alimento, com uma grande variedade de culturas. No entanto, essas sociedades desenvolveram formas de manter o ambiente conservado ao mesmo tempo que realizavam os plantios. A investigação desse fato pode contribuir para o desenvolvimento de formas alternativas de cultivo de alimentos, auxiliando na diminuição do desmatamento na região. Determinadas áreas da antropologia exigem que os profissionais possuam grande domínio acerca da anatomia e ossos humanos, o que permite que a antropologia também seja usada na resolução de crimes, a partir da identificação de ossadas. Por meio da análise dessas ossadas, o antropólogo pode obter informações acerca da idade, sexo e causa da morte. Por exemplo, em 1976 instaurou-se na Argentina um regime militar ditatorial que se estendeu até o ano de 1986. Estima-se que durante esse período cerca de 30 mil pessoas desapareceram. Com o fim do governo, amigos e parentes dos desaparecidos clamavam por respostas. Sendo assim, a Secretaria de Direitos Humanos da Argentina iniciou um processo de busca e identificação dos desaparecidos. Para isso, contaram com a presença de um grupo de antropólogos forenses que, após analisarem ossadas, concluíram que parte daqueles indivíduos tinham sido assassinados pelos militares que estavam no poder, pois apresentavam marcas de tiros. Essa ação foi importante para trazer respostas àqueles que perderam entes queridos durante esse período sombrio da política argentina. Para além desse episódio, a antropologia aliada às ciências forenses pode ser útil na identificação de pessoas vítimas de conflitos de guerra e desastres naturais também. Nesse vídeo, você aprendeu o quê? A antropologia procura estudar e descrever o ser humano através de uma visão holística, levando em consideração a interconexão de todos os aspectos da existência humana no passado, presente e futuro, utilizando o método científico. A etnografia é um método que consiste na descrição detalhada de uma cultura específica, com base no trabalho de campo e o seu principal pilar é a observação participante. A antropologia é uma área interdisciplinar, que pode dialogar com a medicina, sociologia, psicologia, educação, história, biologia, entre tantas outras. E por último, através do estudo de diversos povos do mundo, a antropologia é importante na resolução de diversas questões relevantes para a sociedade, auxiliando na minimização de conflitos provenientes da globalização, conflitos étnicos e religiosos, contribuindo ainda para a preservação do meio ambiente e promoção da saúde coletiva.